Bilionário finge ser pobre no primeiro encontro. E o que a médica faz choca o restaurante todo. Dr. Camila Santos observava nervosa o homem sentado à sua frente, enquanto garçons sussurravam entre si e outros clientes lançavam olhares de desprezo. Ela havia aceitado aquele encontro marcado pelo aplicativo, mesmo contra sua intuição, mas agora questionava seriamente sua decisão. Foi quando o homem de cabelos desarrumados e roupas amassadas levantou os olhos do cardápio e sorriu timidamente. Desculpa a demora, doutora. É que os preços aqui são meio salgados para mim, disse ele, mexendo desconfortavelmente na cadeira. Camila tentou disfarçar o constrangimento. O Terraço Ipanema era conhecido como um dos restaurantes mais refinados do Rio de Janeiro, e ela havia escolhido especificamente aquele lugar para impressionar. Agora se arrependia amargamente. Não tem problema, Ricardo. O que você gostaria de pedir? Perguntou ela, forçando um sorriso. Ricardo passou a mão pelos cabelos bagunçados e apontou para o item mais barato do cardápio. Acho que vou de salada mesmo. E água, por favor. O garçom, que se aproximou para anotar o pedido, mal conseguia esconder a expressão de desdém. Camila notou como ele olhava as roupas simples de Ricardo e depois para ela, claramente questionando o que uma médica estava fazendo ali com aquele homem. Eu vou querer o salmão grelhado e uma taça de vinho branco, pediu Camila, tentando amenizar a situação. Muito bem, senhora. Alguma entrada para compartilhar? Perguntou o garçom, dirigindo-se apenas a ela. Não, obrigada, respondeu Ricardo rapidamente, antes que Camila pudesse falar. Não temos como pagar entrada. Um silêncio constrangedor tomou conta da mesa. Camila sentiu as bochechas queimarem de vergonha, quando percebeu que as mesas próximas haviam parado de conversar para observar a cena. Ricardo, você disse que trabalha com o que mesmo? Perguntou ela, tentando quebrar o clima tenso. Bem, na verdade... Ele hesitou, mexendo com as mãos. Eu perdi meu emprego na semana passada. Trabalhava numa empresa de limpeza, mas cortaram vários funcionários. Camila sentiu uma pontada de culpa. Ali estava ela, recém-formada em medicina, julgando um homem que claramente estava passando por dificuldades financeiras. Sinto muito, Ricardo. Deve ser difícil. É sim, doutora, mas não queria cancelar nosso encontro. Você parecia tão legal nas mensagens. Ele sorriu com genuína timidez. Prometo que assim que conseguir outro emprego, posso te levar num lugar melhor. Algo no jeito sincero como ele falou, tocou o coração de Camila. Ela sempre havia se orgulhado de não ser superficial, de valorizar o caráter das pessoas acima das aparências ou condições financeiras. Talvez devesse dar uma chance real àquele homem. Não se preocupe com isso. O importante é a companhia, não o lugar, disse ela, e pela primeira vez na noite seu sorriso foi genuíno. Ricardo pareceu relaxar um pouco, e eles começaram a conversar de forma mais natural. Ele contou sobre sua infância simples em Nova Iguaçu, sobre como sempre sonhou em ter uma vida melhor. Camila falou sobre a residência médica, sobre os desafios de trabalhar no hospital público. Quando os pratos chegaram, Camila notou como Ricardo comia devagar, saboreando cada garfada como se fosse um banquete. Havia algo tocante naquilo, uma gratidão simples que ela raramente via nas pessoas de sua convivência. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Disse Ricardo de repente. Claro. Por que você topou sair comigo? Quer dizer, você deve ter vários pretendentes, médicos, advogados. Camila refletiu por um momento antes de responder. Porque você foi o único que não tentou me impressionar falando sobre carros caros ou viagens. Suas mensagens eram genuínas. Ricardo sorriu, mas havia tristeza naquele sorriso. Genuínas porque não tenho muito o que inventar, né? Ele riu sem humor. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. A conversa fluiu melhor depois disso. Ricardo revelou ter uma paixão por livros, especialmente biografias. E Camila descobriu que compartilhavam o gosto por música brasileira clássica. Por alguns momentos, ela quase esqueceu do ambiente constrangedor e dos olhares curiosos.
Foi quando chegou a hora da conta que a situação ficou realmente tensa. O garçom trouxe a conta e a colocou discretamente ao lado de Camila, claramente assumindo que ela pagaria. Ricardo estendeu a mão para pegar o papel. "Deixa que eu vejo", disse ele. Camila viu seus olhos se arregalarem quando viu o valor total. Mesmo sendo apenas um prato principal para cada um, o valor era considerável para alguém desempregado. "Ricardo, não se preocupa. Eu pago", disse ela baixinho. "Não, doutora. Eu te convidei, eu pago", ele respondeu com firmeza, tirando uma carteira surrada do bolso. Camila assistiu horrorizada quando Ricardo começou a contar notas amassadas e algumas moedas. Outras mesas já estavam claramente prestando atenção na cena, e ela sentia o rosto queimar de vergonha. "Ricardo, sério, deixa que eu... Eu tenho, doutora. Só um minutinho." Ele continuou contando, separando até centavos. O garçom voltou à mesa e ficou parado ali, claramente impaciente. Camila queria sumir dali. Alguns clientes próximos sussurravam e apontavam discretamente na direção deles. "Pronto", disse Ricardo finalmente, empilhando as notas e moedas. "Está certinho." O garçom pegou o dinheiro com uma expressão de puro desprezo e se afastou rapidamente. Camila levantou da cadeira, ansiosa para sair dali o quanto antes. "Camila, espera", disse Ricardo, alcançando-a perto da porta do restaurante. "O que é, Ricardo?" Ela respondeu mais ríspida do que pretendia, ainda constrangida pela situação. "Eu sei que você ficou envergonhada ali dentro. E eu entendo, juro que entendo, mas..." Ele hesitou. "Você pode me dar mais 5 minutos? Ricardo, foi um encontro legal, mas... Por favor, só 5 minutos. Tem algo importante que eu preciso te contar." Algo na voz dele fez Camila parar. Havia uma urgência ali que não tinha a ver com romantismo ou segundas chances. "Está bem. 5 minutos." Eles se afastaram um pouco da entrada do restaurante, ficando numa área mais reservada da calçada de Ipanema. "Doutora, eu não fui completamente honesto com você", começou Ricardo, passando as mãos pelos cabelos nervosamente. O coração de Camila acelerou. Será que ele era casado? Tinha antecedentes criminais? "Eu realmente perdi o emprego, isso é verdade. Mas não foi numa empresa de limpeza." Ele respirou fundo. "Eu trabalhava como segurança em hospitais. E durante esses anos eu vi muita coisa, inclusive médicos." "Como assim?" "Camila, eu preciso da sua ajuda. Não para mim, mas para minha mãe. Ela está muito doente e os médicos do posto de saúde não conseguem descobrir o que ela tem." Camila sentiu uma mistura de alívio e compaixão. Então era isso. Ele estava desesperado atrás de ajuda médica. "Ricardo, eu entendo sua situação, mas eu sou recém-formada. Mal terminei a residência." "Ela está desacordada há 3 dias, doutora. Os médicos falam em coma, mas não sabem por quê. Ela não tem convênio, não tem dinheiro para consulta particular." A voz dele embargou. "Você é a única médica que eu conheço." Camila olhou para aquele homem que há poucos minutos a havia envergonhado no restaurante e agora estava ali, vulnerável, implorando pela vida da mãe. "Onde ela está internada?" "No Hospital Municipal de Nova Iguaçu, Ward 3, leito 15. "Eu vou dar uma olhada nela amanhã de manhã", disse Camila. "Não posso prometer nada, mas pelo menos posso conversar com os médicos responsáveis." Os olhos de Ricardo se encheram de lágrimas. "Doutora, eu não tenho como te pagar." "Não precisa pagar nada, Ricardo. É o que qualquer médico decente faria." Ele segurou as mãos dela com gratidão. "Muito obrigado, Camila. Muito obrigado mesmo." Na manhã seguinte, Camila pegou 2 ônibus até chegar ao Hospital Municipal de Nova Iguaçu. Era um contraste gritante com os hospitais particulares onde fazia plantão. Corredores abarrotados, falta de equipamentos, funcionários sobrecarregados. Encontrou o Ward 3 e perguntou pela paciente do leito 15. "Dona Marlene dos Santos?" perguntou a enfermeira. "Coitada, está ali há 1 semana já. O filho vem aqui todo dia." 1 semana? Camila se confundiu. Ricardo havia dito 3 dias. "É. Desde segunda-feira passada. Por quê, doutora?" Camila seguiu até o leito 15, mas encontrou apenas uma cama vazia, com lençóis trocados.
Com licença, cadê a paciente daqui? Perguntou a outra enfermeira. Qual paciente, doutora? Marlene dos Santos. Devia estar neste leito. Doutora, não temos nenhuma Marlene dos Santos internada. Esse leito está vago desde ontem. Um frio tomou conta do estômago de Camila. Ela pediu para verificar o sistema, mas realmente não havia registro de nenhuma Marlene dos Santos nas últimas 2 semanas. Tem certeza que era aqui? Insistiu a enfermeira. Camila saiu do hospital confusa e irritada. Ricardo havia mentido sobre a mãe? Por que faria uma coisa dessas? Pegou o ônibus de volta, remoendo a situação durante todo o trajeto. Quanto mais pensava, mais irritada ficava. Não bastava ter sido constrangida no restaurante, agora ainda havia perdido uma manhã inteira numa mentira. Chegou ao hospital samaritano, onde trabalhava, ainda indignada. Foi direto para o vestiário trocar o jaleco, quando sua colega Fernanda se aproximou. Camila, o Dr. Henrique quer falar com você na sala dele. Agora? Disse que era urgente. Algo sobre um doador importante. Camila suspirou. Doutor, Henrique Almeida era o diretor clínico do hospital, um homem conhecido por sua rigidez e formalidade. Que doador seria esse? Bateu na porta da sala dele e entrou. Doutor Henrique, a Fernanda disse que o senhor queria me ver? Sim, Camila. Senta aí. Tenho uma pessoa muito importante para te apresentar. Ele sorriu de um jeito estranho, como se estivesse nervoso. É um dos maiores benefeitores do hospital. Na verdade, de vários hospitais da cidade. A porta se abriu atrás dela, e Camila se virou para cumprimentar o tal benfeitor. Quase desmaiou. Ricardo entrou na sala, mas não era o mesmo Ricardo da noite anterior. Os cabelos estavam perfeitamente penteados. Ele usava um terno impecável de marca italiana, sapatos de couro que custavam mais que o salário dela, e tinha uma postura completamente diferente. Doutor Henrique, muito prazer, disse ele com voz firme e educada, estendendo a mão para o diretor. Ricardo Monteiro Silva. Camila ficou paralisada na cadeira, tentando processar o que estava vendo. Doutor Camila Santos, disse Doutor Henrique, gesticulando na direção dela. Uma das nossas residentes mais promissoras. Camila, este é o senhor Ricardo Monteiro Silva, dono do Grupo Monteiro de Hospitais. Ricardo virou-se para ela com um sorriso educado, como se fosse a primeira vez que se viam. Doutora Santos, muito prazer. Camila abriu a boca, mas nenhum som saiu. Seu cérebro ainda estava tentando conectar o homem desarrumado de ontem com o bilionário elegante à sua frente. O senhor Ricardo tem uma proposta interessante para você, Camila, continuou o Dr. Henrique. Uma bolsa de estudos integral para a especialização em cardiologia nos Estados Unidos. Na Harvard Medical School, complementou Ricardo calmamente. Tudo pago. Passagem, acomodação, mensalidade, despesas pessoais. Camila finalmente encontrou a voz, mas quando falou, foi com raiva. Vocês dois acham que eu sou idiota? Dr. Henrique se sobressaltou. Camila, o que... Ela se levantou da cadeira e encarou Ricardo. Sua encenação foi muito boa ontem à noite. Parabéns. Camila, o que está acontecendo aqui? Dr. Henrique parecia perdido. Esse homem, ela apontou para Ricardo, fingiu ser pobre num encontro comigo ontem. Me fez passar vergonha no restaurante, inventou uma história sobre a mãe doente e agora aparece aqui oferecendo bolsa de estudos como se fosse o Papai Noel. Ricardo permanecia calmo, apenas observando. É verdade isso, Sr. Ricardo? Perguntou o Dr. Henrique claramente desconfortável. É verdade, respondeu Ricardo simplesmente. O silêncio na sala era ensurdecedor. Por quê? Perguntou Camila, com a voz embargada de raiva. Qual era o objetivo dessa humilhação? Ricardo respirou fundo antes de responder. Eu queria conhecer quem você realmente era, sem influência do dinheiro. E quem eu sou, segundo sua avaliação? A voz dela estava carregada de sarcasmo. Uma médica compassiva que se dispôs a ajudar uma pessoa desconhecida sem esperar nada em troca. Camila riu, mas era uma risada amarga. Então essa bolsa é minha recompensa por passar no seu teste? Ela pegou a xícara de café que estava na mesa do Dr. Henrique. Pode enfiar sua bolsa onde o sol não bate.
e jogou o café no terno caríssimo de Ricardo. A mancha escura se espalhou pelo tecido claro, enquanto Ricardo permanecia imóvel, sem demonstrar raiva ou surpresa. Camila! Gritou Dr. Henrique, levantando-se da cadeira. Dr. Henrique, esse homem me humilhou. Me fez acreditar que estava sendo compassiva, quando, na verdade, estava sendo testada como um rato de laboratório. Ela se dirigiu à porta, mas parou antes de sair. E só para constar, Sr. Ricardo Monteiro Silva, ela pronunciou o nome completo com desprezo. Não aceito esmolas de quem se diverte brincando com os sentimentos das pessoas. Bateu a porta atrás de si, deixando os dois homens em silêncio. Do lado de fora, Camila encostou na parede, tremendo de raiva e adrenalina. Fernanda se aproximou correndo. Camila, o que aconteceu? Todo mundo ouviu os gritos. Antes que ela pudesse responder, a porta se abriu e Dr. Henrique saiu, com o rosto vermelho de raiva. Doutora Santos na minha sala. Agora. Camila voltou para dentro, onde Ricardo ainda estava parado, com o terno manchado. Senhor Ricardo, eu peço 1000 desculpas pelo comportamento da doutora Santos, começou o Dr. Henrique. Não precisa se desculpar, Dr. Henrique. Ela tem todo o direito de estar irritada. Ricardo limpou o terno com um lenço. Na verdade, admirei a coragem dela. Camila, Dr. Henrique se virou para ela. Você tem ideia do que acabou de fazer? Esse homem doou 15 milhões de reais para este hospital só no ano passado. Não me importo se ele doou 15 bilhões, respondeu Camila. Dinheiro não dá direito de brincar com as pessoas. Ricardo observava a discussão sem dizer nada. Doutora Santos, ele finalmente falou. Posso ter 5 minutos a sós com você? Acho melhor não, interveio o Dr. Henrique. Não, tudo bem, disse Camila. Quero ouvir o que ele tem a dizer. Dr. Henrique saiu da sala relutantemente, deixando os dois sozinhos. Pode falar, disse Camila, cruzando os braços. Primeiro, eu realmente peço desculpas. Você tem razão. Foi uma humilhação desnecessária. Continue. Segundo, eu realmente perdi o emprego na semana passada. Não numa empresa de limpeza, mas como CEO da minha própria empresa. Camila o olhou com confusão. Como assim? Eu me demiti. Cansei de ser CEO. Queria experimentar como é a vida das pessoas comuns. Você está brincando comigo de novo? Não, estou falando sério. Durante 20 anos eu vivi numa bolha de privilégios. Nunca soube como era não ter dinheiro, nunca precisei contar moedas para pagar uma conta. Camila balançou a cabeça, incrédula. Então você decidiu brincar de pobre por uma semana? Não foi brincadeira. Foi uma experiência que me mudou. Ele se aproximou dela. Você sabe quantas pessoas já saíram comigo interessadas apenas no meu dinheiro? Isso não justifica ter mentido. Não justifica, você está certa. Mas me ajude a entender uma coisa. Quando você soube que eu era pobre, você me tratou pior ou melhor? Camila hesitou antes de responder. Eu senti pena de você. E agora que sabe que eu sou rico, sinto nojo de você. Ricardo riu, mas não era uma risada maldosa. Pelo menos você é honesta. Sempre fui, diferente de algumas pessoas. Camila, posso te mostrar uma coisa? Ele pegou o celular e mostrou uma série de mensagens. Estas são as mensagens que eu planejava te enviar hoje de manhã, contando a verdade sobre quem eu sou. Veja os horários. Foram escritas antes do nosso encontro, só não foram enviadas. Camila leu as mensagens. Realmente, elas explicavam tudo. Quem ele era, por que havia fingido e um pedido sincero de desculpas. Por que não enviou? Porque você descobriu a mentira sobre minha mãe antes. Ah, sim, a mãe inexistente. Ricardo ficou sério. Minha mãe existe, Camila. Só não está no Hospital Municipal de Nova Iguaçu. Onde está então? Na UTI do Hospital Copa Star. Internada há 2 meses com problemas cardíacos. O tom dele havia mudado completamente. Não havia mais leveza ou brincadeira. Ela realmente está mal. E quando eu disse que precisava da sua ajuda, era verdade. Só não foi honesto sobre o contexto. Camila se sentou numa cadeira processando tudo aquilo. Ricardo, eu não entendo mais nada. Você é rico. Sua mãe está num hospital particular com os melhores médicos do país.
Por que precisaria da minha ajuda? Porque todos os médicos que cuidam dela me tratam como um cheque ambulante. Eles concordam com tudo o que eu digo. Nunca questionam. Nunca dão opiniões sinceras. Ele se sentou em frente a ela. Ontem, no restaurante, quando eu te contei sobre minha mãe, você não hesitou em oferecer ajuda. Mesmo pensando que eu era um pobre desempregado que não podia te pagar nada, qualquer médico decente faria o mesmo. Não, Camila, nem todo médico faria. Eu sei porque testei vários. Ela o olhou com espanto. Você testou outros médicos também? Testei. E sabe o que aconteceu? Alguns se ofereceram para ajudar, mas só depois de saberem quem eu era. Outros nem se ofereceram. Camila ficou em silêncio, digerindo aquela informação. Camila, você foi a primeira pessoa que ofereceu ajuda genuína, sem saber quem eu era ou se teria algo em troca. Isso ainda não justifica a mentira, Ricardo. Não justifica, mas explica. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. A porta da sala se abriu e Dr. Henrique voltou, claramente ansioso. Vocês já conversaram? Dr. Henrique, disse Ricardo, eu gostaria de manter a oferta da bolsa para a doutora Santos, mas com uma condição diferente. Que condição? Perguntou Camila. Que você aceite ser a médica pessoal da minha mãe pelos próximos 6 meses. Se ela se recuperar, você ganha a bolsa. Se não se recuperar, você também ganha a bolsa, mas pelo esforço. Ricardo, isso é chantagem emocional. Não, Camila, é uma proposta de trabalho. Você seria contratada como consultora médica, com salário integral, mais a bolsa ao final. Dr. Henrique se intrometeu na conversa. Camila, você não pode recusar uma oportunidade dessas. Harvard Medical School é o sonho de qualquer médico. Eu posso recusar sim, e vou recusar. Por quê? Perguntou Ricardo. Porque não quero nada que venha de você. Não confio em você. Camila, eu entendo sua raiva, mas... Não, você não entende. Você acha que pode comprar qualquer pessoa, mas eu não estou à venda. Ela se levantou e se dirigiu novamente à porta. Doutora Santos, a voz de Ricardo ficou mais séria. Se você recusar, minha mãe pode não ter muito tempo. Camila parou com a mão na maçaneta. O que você quer dizer com isso? Os médicos não estão conseguindo descobrir o que está causando as crises cardíacas dela. Já fizeram todos os exames possíveis, mas nada conclusivo. E você acha que eu vou conseguir descobrir o que cardiologistas renomados não conseguiram? Eu acho que você vai tentar de verdade, sem se preocupar em me agradar ou em não contrariar o filho bilionário da paciente. Camila voltou e se sentou novamente. Ricardo, admitindo que sua mãe realmente exista e realmente esteja doente, por que eu deveria ajudar? Porque ela é uma boa pessoa que não tem culpa dos erros do filho. Algo na simplicidade daquela resposta tocou Camila. Como ela é? Dona Marlene tem 68 anos. Trabalhou a vida toda como faxineira para me dar uma educação melhor. Quando eu enriqueci, ofereci uma casa grande para ela, empregados, todos os luxos. Sabe o que ela escolheu? O quê? Continuou morando na mesma casa simples de Nova Iguaçu. Disse que casa grande dá solidão e que ela preferia ficar perto dos vizinhos de sempre. Camila sorriu involuntariamente. Ela parece especial. É. E está sofrendo porque não entende por que o filho se tornou tão desconfiado e complicado. Doutor Henrique, Camila se virou para o diretor. Eu posso ter uma licença de 6 meses? Claro, Camila. Será considerada uma residência especial. E Ricardo, eu tenho condições. Quais? Primeira, eu trato sua mãe como qualquer paciente, sem regalias, sem tratamento especial, apenas medicina de qualidade. Aceito. Segunda, você não interfere no meu trabalho. Eu decido os tratamentos, você apenas aprova ou reprova. Aceito. Terceira, se eu descobrir que está mentindo sobre qualquer coisa relacionada ao estado dela, eu abandono o caso na mesma hora. Aceito. E quarta, nada de encontros, jantares ou qualquer coisa pessoal entre nós. Relacionamento estritamente profissional. Ricardo hesitou por um momento antes de responder.
Aceito. Então temos um acordo, disse Camila, estendendo a mão. Ricardo apertou a mão dela e por um momento seus olhos se encontraram. Havia algo ali que nenhum dos dois queria admitir, mas que ambos sentiram. Quando posso conhecer sua mãe? Perguntou Camila. Agora, se você quiser. Eu te levo lá. 1 hora depois, Camila estava no hospital Copa Star, um dos mais luxuosos da cidade. A diferença com o hospital público de Nova Iguaçu era gritante. Corredores limpos e silenciosos, tecnologia de ponta, enfermeiros atenciosos. Por aqui, doutora Santos, disse Ricardo, guiando-a pelos corredores. Eles pararam em frente à UTI cardíaca. Ela está ali, apontou Ricardo através do vidro. Camila viu uma senhora de cabelos brancos, aparentando ser bem mais nova que os 68 anos, conectada a vários monitores. Mesmo inconsciente, havia serenidade em seu rosto. Posso ver o prontuário dela? Ricardo entregou um arquivo espesso. Camila passou os próximos 30 minutos estudando cada exame, cada relatório médico, cada medicação administrada. Ricardo, posso fazer algumas perguntas? Claro. Quando começaram as crises cardíacas? Há 2 meses. Foi muito repentino. Ela tem histórico de problemas cardíacos na família? Não. Meu avô paterno tinha pressão alta, mas nada grave. Mudou alguma coisa na rotina dela nos últimos meses? Medicações, alimentação, exercícios? Ricardo pensou por um momento. Na verdade, sim. Ela começou a tomar uns remédios naturais que uma vizinha recomendou. Camila levantou os olhos do prontuário. Que tipo de remédios naturais? Umas ervas para melhorar a memória. Ela andava esquecida ultimamente. Você sabe que ervas eram essas? Não exatamente. Posso perguntar para a vizinha. Preciso de uma lista completa de tudo que ela tomava. Remédios tradicionais, naturais, vitaminas, tudo. Posso conseguir isso hoje ainda. Camila voltou a analisar os exames. Ricardo, posso entrar para examiná-la? Os médicos disseram que ela não está respondendo a estímulos. Mesmo assim, preciso fazer minha própria avaliação. Eles entraram na UTI e Camila se aproximou da cama. Pegou a mão de Dona Marlene e começou a fazer testes simples de reflexo. Dona Marlene? Meu nome é Camila. Eu sou médica e estou aqui para ajudá-la. Nada. Camila continuou o exame, verificando pupilas, reflexos, reações à dor. Os outros médicos já fizeram esses mesmos testes, disse Ricardo. Eu sei, mas às vezes é preciso olhar com olhos frescos. De repente, quando Camila pressionou um ponto específico na mão da paciente, Dona Marlene gemeu baixinho. Ela reagiu, disse Camila surpresa. Não é possível. Os médicos disseram que ela não responde a nada. Camila repetiu o teste e novamente houve uma reação sutil. Ricardo, ela não está em coma profundo, está sedada demais. Como assim? Alguém está dando sedativos demais para ela, por isso ela não responde. Mas os médicos não fariam isso sem necessidade. Não intencionalmente, mas se ela está tendo reações alérgicas ou interações medicamentosas, o corpo dela pode estar metabolizando os remédios de forma errada. Camila saiu da UTI e foi procurar o médico responsável. Doutor Augusto? Sou a doutora Camila Santos. Vim avaliar a paciente Marlene dos Santos. Ah, sim, o senhor Ricardo me falou. E então, qual sua impressão? Acho que ela está com medicação excessiva. Quando foi a última vez que vocês reavaliaram as dosagens? Dr. Augusto consultou a ficha. Fazemos reavaliação diária. Baseada em quê? Nos sinais vitais e na resposta da paciente. Dr. Augusto, com todo respeito, mas a paciente não está respondendo exatamente porque está supermedicalizada. O médico pareceu ofendido. Doutora, eu tenho 20 anos de experiência em cardiologia e eu estou questionando a medicação, não sua experiência. Ricardo, que havia ficado ouvindo a conversa, se aproximou. Doutor Augusto, a doutora. Camila está autorizada a fazer qualquer mudança que julgar necessária no tratamento da minha mãe. Senhor Ricardo, isso é muito irregular. É uma decisão minha. E da minha mãe, se ela estivesse consciente. Dr. Augusto olhou de Camila para Ricardo.
claramente desconfortável. Está bem, mas eu preciso registrar que não concordo com alterações precipitadas. Registre, disse Ricardo secamente. Camila passou o resto da tarde reorganizando a medicação de Dona Marlene. Reduziu drasticamente os sedativos, ajustou as dosagens cardíacas e solicitou novos exames de sangue. Ricardo, sua mãe vai precisar ser monitorada de perto nas próximas 24 horas. Posso contratar enfermeiras particulares. Não precisa, eu vou ficar aqui hoje à noite. Camila, você não precisa fazer isso. Preciso sim. Se eu estiver certa sobre a medicação, ela pode reagir durante a madrugada. Então eu fico também. Não, Ricardo. Você vai para casa descansar. Camila é minha mãe e é minha paciente. Vai para casa. Ricardo quis argumentar, mas algo no tom firme de Camila o fez recuar. Está bem, mas se qualquer coisa acontecer, eu te chamo. Às 2 da manhã, Camila estava cochilando numa poltrona ao lado da cama de Dona Marlene quando ouviu um gemido baixo. Dona Marlene! A paciente abriu os olhos lentamente, confusa. Onde eu estou? Camila segurou sua mão calmamente. Dona Marlene, meu nome é Camila. A senhora está no hospital. Passou mal há alguns dias. Eu não lembro. Ela tentou se sentar. Calma, não force. A senhora está se recuperando. Cadê o Ricardo? Meu filho. Ele está em casa. Quer que eu chame ele? Não, deixa ele descansar. Coitado, deve estar preocupado. Camila sorriu. Mesmo acordando confusa no hospital, a primeira preocupação de Dona Marlene era com o filho. Dona Marlene, a senhora lembra de ter tomado algum remédio novo nos últimos meses? Remédio? Ela pensou por um momento. Ah, sim. A dona Neide me deu umas ervas para a memória. Que ervas eram essas? Não lembro o nome direito. Ginkgo. Alguma coisa assim. Camila fez uma anotação. Ginkgo biloba podia interagir com medicações cardíacas, especialmente se a dosagem fosse alta. Dona Marlene, quantas vezes por dia a senhora tomava essa erva? 3 vezes. A dona Neide disse que quanto mais tomasse, melhor ficaria minha memória. Aí estava a resposta. Ginkgo biloba em excesso, interagindo com os medicamentos cardíacas de prevenção que ela tomava, causando as arritmias. Dona Marlene, a senhora vai ficar bem, mas não pode mais tomar essas ervas. Está bem, doutora. A senhora é muito jovem para ser médica, não? Camila riu. Acabei de me formar. Sua condição foi meu primeiro caso difícil. E conseguiu descobrir o que eu tinha? Consegui. Graças às informações que a senhora me deu. Dona Marlene segurou a mão de Camila. Obrigada, doutora. Ricardo escolheu uma boa médica para cuidar de mim. Na verdade, foi ele que me escolheu. Meu filho é um bom menino, sabe? Só ficou muito desconfiado depois que se tornou rico. Desconfiado como? Acha que as pessoas só se aproximam dele por causa do dinheiro. Por isso nunca consegue namorar ninguém direito. Camila ficou curiosa, mas não quis fazer mais perguntas. Dona Marlene, a senhora precisa descansar. Amanhã vamos fazer alguns exames para confirmar que está tudo bem. Doutora, posso te fazer um pedido? Claro. Não conte para o Ricardo que eu acordei hoje à noite. Deixa ser uma surpresa amanhã de manhã. Por quê? Porque vai ser a melhor notícia que ele recebeu em meses. E ele merece ter uma alegria completa, não pela metade. Camila concordou, tocada pela consideração da mãe pelo filho. Na manhã seguinte, Ricardo chegou ao hospital às 7 da manhã, como fazia todos os dias há 2 meses. Encontrou Camila tomando café no corredor. Como ela passou a noite? Bem, estável. Alguma melhora? Ricardo, vem comigo. Quero te mostrar uma coisa. Eles entraram na UTI e Camila se aproximou da cama. Dona Marlene, seu filho chegou. Dona Marlene abriu os olhos e sorriu. Bom dia, meu amor. Ricardo ficou paralisado. Por um momento pareceu não acreditar no que estava vendo. Mãe! Sua voz saiu embargada. Oi, filho. Pensei que você não ia mais chegar. Ricardo correu para o lado da cama e segurou a mão dela, com lágrimas nos olhos. Mãe, Como você está se sentindo? Bem melhor. A doutora Camila cuidou muito bem de mim.
Ricardo olhou para Camila com uma expressão que misturava gratidão, alívio e algo mais profundo. Como você conseguiu? Ele perguntou baixinho. Sua mãe estava com intoxicação medicamentosa. As ervas naturais que ela tomava estavam interferindo com os remédios do coração. Era só isso? Era só isso. Mas nenhum médico havia perguntado sobre medicação natural. Eles só consideravam remédios tradicionais. Filho, disse Dona Marlene, essa médica é especial. Não deixa ela escapar. Mãe! Ricardo ficou sem graça. Estou falando sério. Em 2 meses de hospital, ela foi a única que realmente conversou comigo como pessoa, não como paciente. Camila se afastou um pouco para dar privacidade para mãe e filho, mas pode ouvir a conversa. Mãe, a doutora Camila está só me ajudando profissionalmente. Ricardo, eu não estou cega. Vi como você olha para ela. Mãe, por favor. E vi como ela olha para você também. Camila sentiu o rosto esquentar. Seria tão óbvio assim. Mãe, é complicado. Eu cometi alguns erros. Que erros? Ricardo contou resumidamente sobre o encontro no restaurante, sobre a mentira, sobre como havia conhecido Camila. Ricardo Monteiro Silva. A voz de Dona Marlene ficou severa. Você fez isso mesmo? Fiz, mãe. E agora ela não confia em mim. Claro que não confia. Que ideia foi essa? Eu queria ter certeza de que ela não estava interessada no meu dinheiro. Filho, você acha que uma mulher que passa a noite acordada cuidando de uma desconhecida está interessada em dinheiro? Ricardo não soube o que responder. Mãe, como eu posso consertar isso? Sendo honesto a partir de agora, sem mais testes, sem mais mentiras. Camila decidiu interromper a conversa. Dona Marlene, vou providenciar sua transferência para um quarto comum. A senhora não precisa mais ficar na UTI. Obrigada, doutora. E obrigada por tudo. Foi um prazer cuidar da senhora. Doutora Camila, disse Ricardo, posso falar com você lá fora? Eles saíram da UTI e foram para um canto mais reservado do corredor. Camila, eu não sei como te agradecer. Não precisa agradecer. Estava fazendo meu trabalho. Não era só trabalho, e nós dois sabemos disso. Camila não respondeu. Camila, eu sei que cometi erros, sei que menti, sei que te magoei, mas você pode me dar uma chance de mostrar quem eu realmente sou? Ricardo, eu já sei quem você é. Um bilionário que se diverte testando as pessoas. Não é verdade. Esse teste foi uma exceção, não uma regra. Como eu posso ter certeza? Porque eu vou provar para você. Como? Me deixa te levar para jantar. Mas desta vez, sem mentiras, sem testes, sem jogos. Camila hesitou. Ricardo, não acho uma boa ideia. Por que não? Porque eu já estou muito envolvida emocionalmente com sua família. E isso pode prejudicar meu julgamento médico. Minha mãe já está curada, Camila. Você fez o que prometeu. Ela precisa de acompanhamento pelos próximos meses. Outros médicos podem fazer esse acompanhamento. Não quero outros médicos. Quero que seja você. Era a voz de Dona Marlene. Ela havia saído da UTI numa cadeira de rodas empurrada por uma enfermeira. Dona Marlene, a senhora devia estar descansando, disse Camila. Eu descanso depois. Agora preciso conversar com vocês dois. A enfermeira a ajudou a ficar de pé e Dona Marlene caminhou lentamente até eles. Filha, ela se dirigiu a Camila. Posso te chamar de filha? Pode, Dona Marlene. Camila, meu filho é complicado, eu sei, mas ele é bom homem. Só precisa aprender a confiar nas pessoas. Dona Marlene, deixa eu terminar. Ricardo, você também precisa parar de testar todo mundo. As pessoas não são quebra-cabeças para você resolver. Mãe e filho ouviram calados. Agora vocês dois vão jantar juntos hoje à noite. Sem mentiras, sem jogos, sem testes. Só 2 pessoas conversando honestamente. Mãe, a Camila já disse que não quer... Camila, Dona Marlene a interrompeu. Você gosta do meu filho? A pergunta pegou Camila de surpresa. Dona Marlene, É uma pergunta simples. Você gosta dele ou não? Camila olhou para Ricardo, depois para Dona Marlene. Gosto, mas não confio nele.
E você, Ricardo, gosta da Camila? Gosto muito, mãe. Então está resolvido. Vocês vão jantar, conversar e resolver essa história de confiança. Dona Marlene não é tão simples assim, disse Camila. Filha, eu tenho 68 anos. Já vi muita coisa na vida. E aprendi que quando duas pessoas boas se gostam, tudo o resto é conversa. Mas ele mentiu para mim. E você jogou café na roupa caríssima dele. Dona Marlene sorriu. Vocês estão quites. Apesar da seriedade da situação, Camila não conseguiu segurar o riso. Está bem, Dona Marlene. Eu aceito jantar com seu filho. Mas eu escolho o restaurante, disse Camila rapidamente. Pode escolher, concordou Ricardo. E nada de lugares caros ou sofisticados. Está bem. E você paga a sua parte, eu pago a minha. Camila, essas são as condições. Aceito. Dona Marlene bateu palmas, satisfeita. Pronto. Agora vocês marcam o horário que eu vou voltar para o quarto descansar. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Naquela noite, Camila esperava Ricardo na porta de uma churrascaria simples na zona norte do Rio. Ela havia escolhido propositalmente um lugar sem sofisticação, onde ele não poderia impressioná-la com dinheiro. Ricardo chegou pontualmente, vestindo jeans e uma camisa simples. Nada dos ternos caros que ela ouvira usar. Boa escolha, disse ele, olhando para o restaurante. Faz tempo que não como num lugar assim. Desde quando? Sinceramente, desde antes de ficar rico. Eles entraram e se sentaram numa mesa simples de madeira. O ambiente era despretensioso, com música sertaneja ao fundo e famílias jantando ao redor. Ricardo, antes de começarmos a conversar, eu preciso deixar algo claro, disse Camila. O quê? Eu quero que você seja completamente honesto comigo hoje, sem omissões, sem meias-verdades. Se eu perguntar algo, você responde a verdade, mesmo que seja constrangedora. E se eu fizer o mesmo pedido para você? Aceito. Então vamos começar. Por que você realmente aceitou jantar comigo hoje? Camila respirou fundo. Porque fiquei curiosa para saber quem você realmente é quando não está fingindo ser outra pessoa. E o que você gostaria de saber? Tudo. Sua história, como ficou rico, por que se tornou tão desconfiado. Ricardo sinalizou para o garçom, pediu 2 cervejas e começou a contar. Eu cresci em Nova Iguaçu, numa casa com 3 cômodos. Minha mãe trabalhava como faxineira durante o dia e lavava roupa para fora à noite. Meu pai abandonou a gente quando eu tinha 5 anos. Deve ter sido difícil. Foi. Mas minha mãe nunca me deixou sentir pena de mim mesmo. Dizia que pobreza não era desculpa para ser ignorante ou mal educado. Como você saiu dessa situação? Estudando. Minha mãe fazia questão de que eu fosse para a escola, mesmo quando não tínhamos dinheiro nem para lanche. Ela dizia que educação era a única herança que ela podia me deixar. O garçom trouxe as cervejas e eles pediram o jantar. Continuando, disse Camila. Consegui uma bolsa para fazer engenharia na UERJ. Durante a faculdade, trabalhava à noite numa padaria para ajudar minha mãe. Foi lá que tive a ideia do meu primeiro negócio. Qual ideia? Delivery de pão. Parece óbvio agora, mas em 2010 ninguém fazia delivery de produtos de padaria. Comecei com uma bicicleta emprestada, atendendo alguns prédios do meu bairro. E deu certo? Deu mais certo do que eu imaginava. Em 2 anos, tinha 15 funcionários e uma frota de motos. Em 5 anos, era a maior empresa de delivery de alimentos da Baixada Fluminense. Quando você se considerou rico? Ricardo pensou por um momento. Quando consegui comprar uma casa para minha mãe, e ainda sobrou dinheiro para investir em outros negócios. E foi aí que você mudou? Mudei como? Ficou desconfiado, criou esses testes para as pessoas. Ricardo ficou sério. Não, Camila. Isso começou quando eu me apaixonei pela primeira vez. Conte. Conheci uma mulher chamada Patrícia, médica como você. Inteligente, bonita, parecia perfeita. Namoramos por 2 anos. O que aconteceu? Descobri que ela só estava comigo pelo dinheiro. Pior que isso,
Descobri que ela estava contando detalhes da nossa vida íntima para as amigas, rindo de mim pelas costas. Camila fez uma careta de desagrado. Como você descobriu? Uma amiga dela teve consciência pesada e me contou. Patrícia chamava a nossa relação de trabalho de tempo integral. Dizia que aguentar ficar comigo era o preço que pagava pela vida de luxo. Nossa, que horrível. Foi a partir daí que comecei a desconfiar de todo mundo que se aproximava de mim, especialmente mulheres. E os testes? Começaram como uma forma de me proteger, mas reconheço que exagerei. O jantar chegou e eles comeram em silêncio por alguns minutos. Posso fazer uma pergunta? Disse Camila. Claro. Quantas mulheres você testou antes de mim? Ricardo pareceu desconfortável. Camila, você disse que queria honestidade total. Quero. 7. 7? E o que aconteceu com elas? Todas passaram nos testes, mas, quando descobriam quem eu era, a atitude delas mudava completamente. Como assim? Ficavam interesseiras, começavam a falar sobre coisas caras, viagens, joias. O interesse genuíno que haviam demonstrado pelos meus problemas desaparecia. Camila refletiu sobre isso. Ricardo, você já considerou a possibilidade de que talvez essas mulheres não ficaram interesseiras, mas apenas se sentiram traídas pela mentira? Como assim? Imagina descobrir que a pessoa com quem você está se relacionando mentiu sobre algo tão fundamental quanto sua identidade. Talvez elas tenham agido defensivamente, não interesseiramente. Ricardo parou de comer, processando o que ela havia dito. Você acha que eu interpretei errado as reações delas? Não sei, mas acho que você deveria considerar essa possibilidade. E no seu caso, você se sentiu traída quando descobriu quem eu era? Completamente. Senti como se toda a nossa conversa no restaurante tivesse sido uma encenação da sua parte. E foi, de certa forma. Exato. E isso machuca, Ricardo. Machuca muito. Camila, eu posso perguntar uma coisa pessoal? Pode. Por que você está solteira? Uma médica bonita, inteligente. Porque eu também tenho minhas questões com relacionamentos. Que questões? Camila hesitou, mexendo com o garfo no prato. Minha história é diferente da sua, mas o resultado final é parecido. Como assim? Eu namorei durante 5 anos com um homem chamado Felipe. Era cardiologista, bem estabelecido, família tradicional. O que aconteceu? Descobri que ele estava me mantendo como segunda opção. Tinha uma outra namorada da mesma classe social dele que os pais aprovavam. Eu era o relacionamento divertido. Ela era a candidata à esposa. Ricardo parou de comer para ouvir melhor. Quando descobri, terminei na mesma hora. Mas sabe o que mais me machucou? O quê? Ele não negou. Disse que eu sabia que uma médica de origem humilde nunca seria aceita pela família dele. Que filho da mãe! Foi a partir daí que decidi que não me relacionaria mais com homens ricos. Achei que todos eram iguais, superficiais e preconceituosos. E agora? Ainda acha isso? Não sei, Ricardo. Você me confundiu. Por quê? Porque em alguns momentos você parece genuinamente humilde e preocupado com outras pessoas. Em outros parece um bilionário típico que acha que pode comprar qualquer coisa. E qual versão é a verdadeira? Essa é a pergunta de R$1 milhão, não é? Ricardo riu. Camila, posso te mostrar alguma coisa? O quê? Ele pegou o celular e mostrou uma série de fotos. Estas são fotos da minha casa. Camila viu as imagens de uma casa simples, de classe média, bem cuidada, mas sem luxo algum. Não entendi. Pensei que você morasse numa mansão. Eu tenho uma mansão, mas não moro lá. Como assim? A mansão é para eventos de negócios, reuniões, impressionar investidores. Eu moro mesmo nessa casa simples, a 5 minutos da casa da minha mãe. Por quê? Porque quando fico muito tempo rodeado de luxo, eu esqueço de onde vim. E quando eu esqueço de onde vim, tomo decisões ruins. Camila olhou as fotos novamente. A casa era realmente simples. 2 quartos, sala e cozinha pequenas, um quintal com algumas plantas. Ricardo, posso te fazer uma pergunta difícil? Pode. Se você gosta mesmo de simplicidade,
Por que precisa de toda essa riqueza? Boa pergunta. A verdade é que eu não preciso. Grande parte do dinheiro que ganho, eu dou. Doa para quem? Hospitais públicos, escolas, creches, mas sempre anonimamente. Por que anonimamente? Porque quando as pessoas sabem que você doou dinheiro, elas começam a te tratar diferente, ou com excessiva gratidão, ou com expectativa de mais doações. E isso te incomoda? Me incomoda quando é artificial. Prefiro que as pessoas gostem de mim por quem eu sou, não pelo que eu posso dar para elas. Camila começava a entender melhor a personalidade complexa de Ricardo. Posso ver mais uma coisa? Perguntou ele. O que agora? Ricardo pegou o celular novamente e mostrou uma pasta com dezenas de fotos de crianças. Estas são as crianças que conseguiram fazer cirurgias cardíacas graças às minhas doações nos últimos 2 anos. Camila passou pelas fotos, tocada pelas histórias que cada rostinho contava. São quantas? 232. Todas curadas? A maioria sim. Algumas... Ele hesitou. Algumas o quê? Algumas não conseguimos salvar a tempo. A voz dele ficou embargada. Ricardo, isso deve ser muito difícil para você. É, cada criança que não conseguimos ajudar fica na minha consciência. É por isso que você doa tanto? Partly. Mas também porque eu sei o que é passar necessidade. Sei o que é ver sua mãe chorar porque não tem dinheiro para comprar remédio. Camila sentiu uma onda de admiração por ele. Ricardo, posso te contar um segredo? Pode. Uma dessas crianças das fotos, eu conheço. Ricardo a olhou surpreso. Qual delas? Camila apontou para a foto de uma menina de cerca de 6 anos. Maria Eduarda. É filha da minha irmã. Ricardo ficou pálido. Não é possível. É sim. Ela nasceu com problema no coração. Minha irmã é diarista. Não tinha como pagar a cirurgia. De repente, apareceu um benfeitor anônimo que pagou tudo. Camila, eu juro que não sabia que ela era sua sobrinha. Eu sei que não sabia. Mas sabe o que isso significa? O quê? Significa que você salvou uma pessoa da minha família sem nem saber quem eu era. Isso prova que sua generosidade é genuína. Ricardo ficou emocionado. Como ela está agora? Ótima. Brincando, correndo, vivendo como uma criança normal. Graças a você. Camila, posso te contar outra coisa? Pode. Você foi a primeira pessoa além da minha mãe que demonstrou interesse genuíno em me ajudar quando eu estava pobre. Mesmo sem me conhecer, mesmo sem saber se eu tinha como te pagar. Qualquer médico decente faria o mesmo. Não, Camila, não é verdade. E você sabe disso. Ela sabia que ele tinha razão. Ricardo, posso te fazer uma última pergunta? Pode. Se eu decidir te dar uma segunda chance, você promete nunca mais mentir para mim? Prometo. Mesmo que a verdade seja constrangedora ou difícil, principalmente nesses casos. E nada mais de testes? Nunca mais. E se eu pedir para conhecer sua vida real, não a versão bilionário? Você pode conhecer tudo, Camila. Minha casa, minha rotina, meus medos, minhas inseguranças. Seus medos. Meu maior medo é morrer sozinho, cercado de pessoas que só se importam com meu dinheiro. E qual é sua maior esperança? Encontrar alguém que goste de mim pelo que eu sou por dentro, não pelo que eu tenho. Camila estendeu a mão por cima da mesa. Ricardo, eu gostaria de conhecer quem você realmente é. Ele segurou a mão dela, sorrindo. E eu gostaria de mostrar para você. Mais uma coisa, nada de pressa. Vamos devagar, construindo confiança aos poucos. Concordo completamente. E sua mãe continua sendo minha paciente pelos próximos 6 meses. Ela vai adorar saber disso. Naquele momento, o celular de Camila tocou. Era o hospital. Dr. Santos? Aqui é a enfermeira Júlia do Copa Star. A senhora Marlene está pedindo para falar com a senhora urgentemente. Aconteceu alguma coisa? Não, ela está bem. Só insistiu para que eu ligasse. Camila passou o telefone para Ricardo. Mãe, está tudo bem? Está sim, meu filho. Só queria saber se vocês já fizeram as pazes. Ricardo riu. Mãe, nós estamos jantando. Como a senhora sabia?
Intuição de mãe. E então? Ricardo olhou para Camila, que acenou positivamente. Sim, mãe. Fizemos as pazes. Ótimo. Agora me passa a Camila. Oi, dona Marlene. Filha, cuida bem do meu menino. Ele é mais sensível do que aparenta. Eu vou cuidar, dona Marlene. E Ricardo, cuida bem da Camila. Ela é especial. Vou cuidar, mãe. Pronto. Agora vocês podem voltar ao jantar. E não venham me visitar hoje, não. Aproveitem a noite de vocês. Camila desligou sorrindo. Sua mãe é incrível. Ela é. E ela gostou muito de você. Como você sabe? Porque ela nunca havia interferido nos meus relacionamentos antes. Nem quando você namorava a Patrícia, especialmente quando eu namorava a Patrícia. Minha mãe sempre disse que tinha algo errado naquela mulher, mas respeitava minha escolha. Sua mãe é sábia. É, e ela nunca erra sobre pessoas. Eles terminaram o jantar conversando sobre assuntos mais leves, filmes, música, planos para o futuro. Camila descobriu que Ricardo tocava violão e adorava música sertaneja raiz. Ricardo descobriu que Camila pintava quadros nas horas vagas e sonhava em fazer trabalho voluntário no exterior. Quando chegou a hora de ir embora, Ricardo insistiu em chamar um Uber para Camila. Eu posso ir de ônibus, Ricardo? Camila, são quase 11 da noite. Por favor, me deixe pagar o Uber. Está bem, mas só dessa vez. Enquanto esperavam o carro chegar, Ricardo ficou nervoso. Camila, posso te pedir um favor? Que favor? Posso te beijar? A pergunta pegou Camila de surpresa. Ricardo, se você não quiser, eu entendo perfeitamente. Mas foi a noite mais genuína que eu tive em anos, e eu gostaria de... Camila o interrompeu, beijando-o suavemente. Foi um beijo terno, sem pressa, carregado de possibilidades. Uau, disse Ricardo quando se separaram. Uau, concordou Camila, sorrindo. O Uber chegou e Camila entrou no carro. Antes de fechar a porta, ela se virou para Ricardo. Obrigada pela noite, foi especial. Posso te ligar amanhã? Pode, mas lembre-se, devagar. Devagar, ele repetiu sorrindo. No dia seguinte, Camila acordou com uma sensação estranha. Pela primeira vez em muito tempo, estava ansiosa para que alguém ligasse. Ricardo ligou às 9 da manhã. Bom dia. Dormiu bem? Dormi. E você? Melhor noite de sono em meses. Camila, posso te ver hoje? Posso ir visitar sua mãe de tarde. E depois? Podemos tomar um café? Podemos. Ótimo. Ah, e Camila? Que foi? Obrigado por ontem, por me dar uma segunda chance. Ricardo? Sim? Não me decepcione. Não vou decepcionar. Durante as semanas seguintes, Ricardo cumpriu sua promessa. Nada de mentiras, nada de testes, nada de jogos. Ele mostrou sua casa simples para Camila, apresentou seus vizinhos, levou-a para conhecer os projetos sociais que financiava anonimamente. Camila conheceu um homem completamente diferente do bilionário ostensivo que havia imaginado. Ricardo acordava cedo, fazia suas próprias refeições, dirigia um carro simples e tratava todos ao seu redor com respeito genuíno. Por que você mantém essa imagem pública de bilionário ostensivo? Perguntou Camila numa tarde, enquanto caminhavam pela praia de Copacabana. Marketing, respondeu Ricardo. Investidores e clientes esperam que eu pareça bem-sucedido. Se eu aparecesse numa reunião de negócios dirigindo um Civic 2010, eles duvidariam da minha competência. Isso não te incomoda? Viver essa dupla vida? Incomodava, mas agora menos. Por quê? Porque agora eu tenho alguém que conhece as duas versões e gosta da versão real. Camila sorriu, entrelaçando os dedos com os dele. Dona Marlene se recuperou completamente e voltou para casa. Mas insistiu em manter as consultas semanais com Camila, alegando que precisava monitorar o coração. Numa dessas consultas, ela fez uma pergunta direta. Camila, quando vocês vão se casar? Dona Marlene? Camila ficou vermelha. Que foi? Já estão namorando há 2 meses. Se gostam, qual é o problema? Dona Marlene, a senhora sabe que seu filho é complicado. E você não é? Riu a senhora.
Filha, pessoas perfeitas são chatas. Vocês se completam. Como assim? Ele precisava aprender a confiar, você o ensinou. Você precisava aprender que nem todo homem rico é superficial, ele te mostrou. Camila refletiu sobre aquilo. Dona Marlene, posso te contar um segredo? Claro, filha. Eu estou apaixonada pelo seu filho. E qual é o segredo nisso? Qualquer cego vê que você está apaixonada. O segredo é que tenho medo. Medo de quê? De que um dia ele canse da simplicidade e volte para o mundo dos bilionários. Dona Marlene segurou as mãos de Camila. Filha, você já viu como meu filho olha para você? Como ele me olha? Como eu olhava para o pai dele quando éramos jovens. Como quem encontrou o seu lugar no mundo. A senhora tem certeza? Camila, eu criei esse menino. Conheço cada expressão dele. E nunca vi ele tão feliz quanto está agora. E se der errado? E se der certo? Rebateu Dona Marlene. Filha, na vida a gente pode errar por tentar ou errar por não tentar. Pelo menos quando você tenta. Não fica se perguntando e se. Naquela noite, Camila decidiu conversar seriamente com Ricardo. Eles estavam na casa simples dele, preparando o jantar juntos, algo que haviam começado a fazer regularmente. Ricardo, preciso te perguntar uma coisa importante. Pode perguntar. Você pretende viver sempre assim? Nessa casa, com essa simplicidade? Ricardo parou de cortar os legumes e a encarou. Por que a pergunta? Porque preciso saber se isso é permanente ou se você está apenas passando por uma fase. Camila, isso aqui é quem eu realmente sou. A versão bilionário ostensivo é que é temporária, apenas para negócios. Tem certeza? Absoluta. Por quê? Você preferia que eu fosse mais extravagante? Não. Ela respondeu rápido demais. Prefiro você assim. Só queria ter certeza. Ricardo se aproximou dela. Camila, tem alguma coisa que você não está me contando? Ela respirou fundo. Estou apaixonada por você. Ricardo sorriu. Também estou apaixonado por você. Mas tenho medo. De quê? De que você mude. De que um dia acorde e decida que quer uma vida diferente. Ricardo segurou o rosto dela entre as mãos. Camila, eu vou te contar uma coisa que nunca contei para ninguém. O quê? Antes de te conhecer, eu estava pensando em vender tudo e me mudar para o interior. Comprar um sítio, plantar algumas coisas, viver uma vida simples longe de toda essa pressão dos negócios. Sério? Sério. A única coisa que me segurava aqui era minha mãe. Mas agora... Agora o quê? Agora eu tenho você também. E quero construir uma vida simples aqui com vocês duas. Ricardo, você tem certeza disso? Você tem tanto dinheiro, tantas possibilidades. Camila, dinheiro não compra as únicas duas coisas que realmente importam na vida. Quais? Amor verdadeiro e paz de espírito. E eu tenho os dois com você. Camila o beijou, sentindo que finalmente podia acreditar no que ele dizia. Ricardo? Sim, eu também quero construir uma vida com Yu. Mesmo eu sendo um bilionário complicado, principalmente por você ser um bilionário complicado que escolhe ser simples. Eles passaram o resto da noite fazendo planos. Ricardo falou sobre seu sonho de expandir os projetos sociais. Camila falou sobre sua vontade de montar uma clínica popular no subúrbio. E se fizéssemos isso juntos? Sugeriu Ricardo. Uma clínica que atendesse gratuitamente famílias de baixa renda. Você financiaria isso? Financiaria e trabalharia junto. Posso cuidar da parte administrativa, você cuida da parte médica. Ricardo, isso seria incrível. Então está decidido. Vamos montar nossa clínica. 3 meses depois, eles inauguraram a Clínica Popular Santa Marlene em homenagem à mãe de Ricardo. Era um projeto modesto. 5 consultórios, uma sala de cirurgia pequena e uma equipe de 10 profissionais. Dona Marlene foi a primeira paciente oficialmente atendida. Estou muito orgulhosa de vocês dois, disse ela, após passar por uma consulta de rotina com Camila. Obrigada por nos inspirar, Dona Marlene, respondeu Camila. Inspirar como? Sua recuperação me mostrou que, às vezes, as soluções mais simples são as mais eficazes. E isso me inspirou a trabalhar com medicina preventiva para famílias carentes.
e me inspirou a usar meu dinheiro de forma mais direta e pessoal, completou Ricardo. Ao invés de só fazer doações anônimas, agora posso ver o resultado do investimento. Vocês são especiais, disse Dona Marlene emocionada. E agora me digam, quando vão se casar? Ricardo e Camila se olharam e riram. Dona Marlene, a senhora não desiste, né? Disse Camila. Não desisto porque quero ver meu neto antes de ficar mais velha ainda. Mãe! Ricardo ficou vermelho. Que foi? É uma vontade legítima de uma mãe. Naquela noite, Ricardo levou Camila para jantar no mesmo restaurante onde haviam se conhecido, o Terraço Ipanema. Por que voltamos aqui? Perguntou Camila. Você vai entender. Eles se sentaram exatamente na mesma mesa da primeira noite. Camila, nesta mesa, há 6 meses, eu cometi o erro que quase me fez perder a pessoa mais importante da minha vida. Ricardo, deixa eu terminar. Nesta mesa, eu aprendi que honestidade vale mais que qualquer teste. Que confiança não se conquista com jogos, mas com consistência. Ricardo se levantou da cadeira e se ajoelhou ao lado da mesa. Camila Santos, você quer se casar comigo? O restaurante inteiro parou para observar a cena. Camila reconheceu alguns garçons da primeira noite, que agora sorriam em vez de demonstrar desprezo. Ricardo, tem certeza? Nunca tive tanta certeza de nada na vida. Mesmo sabendo que sempre serei uma médica simples, que nunca me interessei pelo mundo dos bilionários. Principalmente por isso. Você me trouxe de volta para quem eu realmente sou. E mesmo sabendo que vou sempre questionar suas decisões, que não sou uma esposa decorativa, espero que você questione. Preciso de alguém que me mantenha honesto. Camila olhou ao redor do restaurante, viu todas aquelas pessoas esperando sua resposta. Ricardo, tem uma coisa que eu preciso fazer antes de responder. O quê? Camila se levantou, pegou sua bolsa e tirou uma pequena garrafa de água. Da primeira vez que estivemos aqui, eu joguei café na sua roupa por raiva. Agora, ela abriu a garrafa e despejou a água na própria roupa. Agora eu me molho por amor. O restaurante inteiro aplaudiu, incluindo os garçons. Então? Perguntou Ricardo, ainda ajoelhado. Sim, Ricardo. Eu aceito me casar com você. Ele colocou um anel simples de ouro no dedo dela. Nada de diamantes ostentativos. Por que um anel tão simples? Perguntou Camila. Porque foi feito com o ouro do anel de casamento dos meus avós. Minha mãe guardou durante décadas, esperando pelo momento certo. Sua mãe sabia que você ia me pedir em casamento hoje? Ela planejou tudo. Escolheu o restaurante, sugeriu o anel, até convenceu o gerente a nos dar a mesma mesa. Camila riu, emocionada. Sua mãe é incrível. Nossa mãe, corrigiu Ricardo. A partir de agora ela é nossa mãe. O casamento aconteceu 3 meses depois, numa cerimônia simples no quintal da casa de Dona Marlene. Não havia ostentação, apenas família e amigos próximos. Camila usou um vestido simples que havia pertencido à avó de Ricardo. Ricardo usou o terno que seu avô havia usado no próprio casamento, ajustado para servir nele. Vocês estão lindos, disse Dona Marlene, emocionada, antes da cerimônia começar. Obrigada por tudo, mãe, disse Camila, abraçando-a. Obrigada por quê, filha? Por ter criado um homem tão especial e por ter nos ensinado que o amor verdadeiro não precisa ser complicado. Filha, posso te contar um último segredo? Pode. Desde o dia que Ricardo nasceu, eu rezei para que ele encontrasse uma mulher que amasse o coração dele, não o bolso. Você é a resposta das minhas orações. A cerimônia foi conduzida por um pastor simples da comunidade. Os votos foram escritos pelos próprios noivos. Camila, disse Ricardo lendo seu papel, eu prometo nunca mais mentir para você, nunca mais testar você e nunca mais esconder quem eu realmente sou. Prometo escolher nossa vida simples todos os dias, mesmo quando o mundo tentar nos convencer de que precisamos de mais. Ricardo, respondeu Camila, eu prometo confiar em você todos os dias, mesmo quando minhas inseguranças tentarem me convencer do contrário. Prometo apoiar seus sonhos e dividir contigo os meus. E prometo amar tanto o bilionário quanto o homem simples, porque entendi que são a mesma pessoa.
Quando o pastor disse, "Pode beijar a noiva", Ricardo sussurrou no ouvido de Camila. "Este beijo é real, não tem teste, não tem segunda intenção, é só amor." "Todos os seus beijos sempre foram reais", respondeu ela. "Eu que demorei para perceber. A festa aconteceu ali mesmo, no quintal." Ricardo tocou violão e cantou uma música que havia composto para Camila. Ela pintou um quadro ao vivo durante a festa, retratando a casa simples onde iriam morar. "Para onde vão viajar na lua de mel?" perguntou um convidado. "Vamos passar uma semana na casa da praia da minha família em Búzios", respondeu Camila. "Uma casa simples", completou Ricardo. "Sem mordomos, sem luxos, só nós dois e o mar." Dona Marlene se aproximou do casal no final da festa. "Posso dar uma última bênção para vocês?" "Claro, mãe", responderam juntos. "Que vocês nunca se esqueçam de que o amor verdadeiro não está nas grandes gestos, mas nos pequenos momentos. Que tenham a sabedoria de valorizar o que têm, não o que lhes falta. E que sejam sempre honestos um com o outro, mesmo quando a verdade doer." "Obrigada, mãe", disse Camila, emocionada. "Obrigado por tudo, mãe", disse Ricardo. "Agora vão ser felizes, e me deem logo um netinho para eu mimar." 6 meses depois do casamento, Ricardo e Camila receberam uma notícia que mudaria suas vidas para sempre. "Camila, preciso te contar uma coisa", disse Ricardo chegando da clínica numa tarde. "O que aconteceu? Você está estranho." "Recebi uma proposta hoje." O coração de Camila acelerou. Seria alguma proposta de negócios que os faria mudar de vida? "Que tipo de proposta?" "Uma universidade americana quer patrocinar nossa clínica como modelo para outros países em desenvolvimento." "Isso é bom ou ruim?" "Depende. Eles querem que nós dois passemos 6 meses por ano nos Estados Unidos, treinando outros profissionais." "Significa que vamos ter que mudar nossa vida?" "Não necessariamente. Podemos recusar." Camila refletiu por um momento. "Ricardo, lembra quando você me ofereceu a bolsa em Harvard e eu recusei?" "Lembro. Eu recusei porque vinha de U. Mas agora se vem de nós como um casal, como um projeto que construímos juntos. Você toparia?" "Toparia, mas com uma condição." "Qual?" "Sua mãe vem conosco." Ricardo sorriu. "Já conversei com ela. Ela disse que só vai se puder continuar morando numa casa simples lá também." "E pode?" "Pode. A universidade ofereceu uma casa modesta para nós 3, perto do campus." "Então vamos?" "Vamos. Mas primeiro temos algo mais importante para resolver." "O quê?" Ricardo apontou para a barriga de Camila. "Como vamos contar para nossa mãe que ela vai ser avó?" Camila olhou para ele surpresa. "Como você soube? Eu só descobri hoje." "Você está radiante há alguns dias e está comendo brigadeiro no café da manhã." Camila riu e mostrou o teste de gravidez positivo. "Descobri hoje de manhã. Ia te contar no jantar." Ricardo a pegou no colo e rodou pela sala. "Vamos ter um bebê. Vamos ter um bebê." "Ricardo, me põe no chão. Lembra que eu estou grávida?" Eles se beijaram, emocionados com a notícia. "Como vamos contar para sua mãe?" perguntou Camila. "Vamos jantar lá hoje. Na hora da sobremesa você anuncia." "Eu? Por que eu?" "Porque se eu contar, ela vai ter um infarto de alegria. Se você contar, ela vai chorar de emoção. Prefiro que ela chore." Naquela noite, durante o jantar na casa de Dona Marlene, Camila estava nervosa. "Filha, você está muito quieta hoje", observou Dona Marlene. "É que tenho uma notícia para dar para a senhora." "Boa ou ruim?" "Boa, muito boa." "Então conta logo que eu não aguento suspense." Camila olhou para Ricardo, que acenou encorajadoramente. "Dona Marlene, a senhora vai ser avó." A colher caiu da mão da senhora. "O que você disse?" "Estou grávida, mãe." Dona Marlene levantou da cadeira, andou até Camila e a abraçou fortemente. "Meu Deus, que felicidade!" Ela chorava e ria ao mesmo tempo. "Quantos meses?" "Ainda é muito cedo, umas 6 semanas." "E como você está se sentindo?" "Bem, um pouco enjoada de manhã, mas bem." "Ricardo, você vai ser pai!" Dona Marlene abraçou o filho. "Vou, mãe, e você vai ser avó." "Ai, preciso começar a fazer enxoval, e escolher nomes, e preparar o quarto." "Mãe, calma.
riu Ricardo. Ainda temos 8 meses. 8 meses passa voando. Temos que nos organizar. Dona Marlene, disse Camila, temos outra notícia também. Ai, meu coração não aguenta mais emoção. Vamos passar 6 meses por ano nos Estados Unidos, trabalhando numa universidade. E eu? Perguntou Dona Marlene preocupada. A senhora vem conosco, respondeu Ricardo. Se quiser, claro. Querer? Vocês acham que eu ia deixar meu primeiro neto crescer longe de mim? Então está decidido, disse Camila. Vamos ser uma família internacional. Família simples e internacional, corrigiu Ricardo. A melhor combinação possível, concordou Dona Marlene. 9 meses depois, nasceu Miguel Santos Silva, um bebê saudável que foi recebido com todo o amor do mundo pelas 3 pessoas mais importantes da sua vida. Ele é lindo, disse Dona Marlene, segurando o neto no colo pela primeira vez. Puxou a mãe, disse Ricardo, beijando Camila. Puxou ao pai, rebateu ela. Puxou aos 2, resolveu Dona Marlene. E vai crescer sabendo que o que importa não é quanto dinheiro você tem, mas quantas pessoas você ama e quantas pessoas te amam de verdade. Vovó já está dando lições de vida para ele, riu Camila. Nunca é cedo demais para aprender o que realmente importa. 2 anos depois, a família estava estabelecida numa rotina perfeita. 6 meses no Brasil, trabalhando na clínica popular, e 6 meses nos Estados Unidos, expandindo o projeto para outras comunidades. Miguel crescia bilíngue, simples e cercado de amor. Papai, por que às vezes as pessoas falam que você é rico? Perguntou o menino um dia, brincando no quintal da casa simples. Ricardo parou de plantar tomates e olhou para o filho. Porque papai tem dinheiro, Miguel, mas dinheiro não faz ninguém melhor que ninguém. Então por que você tem dinheiro? Para poder ajudar outras pessoas e para cuidar da nossa família. E por que você não usa o dinheiro para comprar uma casa grande? Porque uma casa grande não faz a gente mais feliz, e nossa casa já tem tudo o que precisamos: amor, carinho e espaço para brincar. E quando eu crescer, vou ter dinheiro também? Se você trabalhar e estudar bastante, talvez sim, mas lembra sempre, o importante não é ter dinheiro, é saber como usar ele para fazer o bem. Como você e a mamãe fazem na clínica? Exatamente como eu e a mamãe fazemos na clínica. Camila, que estava ouvindo a conversa da janela da cozinha, sorriu. Ricardo havia se tornado um pai incrível, ensinando valores sólidos para o filho, sem nunca esconder a realidade da vida. Naquela noite, depois que Miguel dormiu, o casal se sentou na varanda para conversar. Ricardo, você se arrepende de alguma coisa? Perguntou Camila. De ter mentido para você no primeiro encontro. Sempre me arrependo disso. Além disso, não, e você? Me arrependo de ter jogado café na sua roupa. Por quê? Foi a atitude mais corajosa que vi alguém ter comigo em anos. Mas foi destrutivo. Podia ter conversado civilizadamente. Camila, se você não tivesse jogado café em mim, talvez eu nunca tivesse percebido o quanto havia te machucado. Você acha mesmo isso? Acho. Aquele café me acordou. Literalmente. Camila riu, lembrando da cena. Às vezes acho que devia ter jogado o açucareiro também. Não exagera, riu Ricardo. O terno custou 15 mil reais. 15 mil reais em um terno. Ricardo Silva. Era para impressionar investidores. Faz parte do personagem. Ainda bem que me apaixonei pelo homem de jeans e camisa simples. E eu ainda bem que me apaixonei pela mulher que não se impressiona com ternos de 15 mil reais. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, admirando as estrelas. Ricardo? Sim? Obrigada. Por quê? Por me ensinar que pessoas ricas podem ser genuínas. Por me mostrar que dinheiro pode ser usado para fazer o bem. Por me provar que confiança se reconquista com ações, não com palavras. Camila? Sim? Obrigado, você. Por quê? Por me ensinar que honestidade vale mais que qualquer estratégia. Por me mostrar que simplicidade é uma escolha, não uma imposição. Por me provar que amor verdadeiro não precisa de testes. Somos um bom time, né? O melhor time do mundo. 5 anos depois, Ricardo e Camila
Receberam um convite inesperado. O que é isso? Perguntou Camila olhando o envelope elegante. Uma carta da Organização Mundial da Saúde. Dizendo o quê? Ricardo leu a carta em voz alta. Caros Drs. Ricardo Silva e Camila Santos Silva, temos a honra de convidá-los para receber o Prêmio Internacional de Inovação em Medicina Social pelo projeto de clínicas populares que criaram e expandiram para 12 países. Não acredito, gritou Camila. Mãe! Ricardo chamou Dona Marlene, que estava cuidando do jardim. Vem aqui! O que foi? Que ela apareceu com as mãos sujas de terra. Ganhamos um prêmio internacional. E por quê? Pelo trabalho nas clínicas, explicou Camila. Dona Marlene se sentou numa cadeira, emocionada. Estou tão orgulhosa de vocês dois. A cerimônia é em Genebra, disse Ricardo. Querem ir conosco? Miguel e eu? Perguntou Dona Marlene. Claro, vocês são nossa família. Vovó, vamos viajar de avião? Gritou Miguel, que havia chegado correndo ao ouvir a conversa. Vamos, meu amor, para um lugar bem longe. E posso levar meus carrinhos? Pode levar tudo o que quiser, disse Camila, abraçando o filho. A cerimônia em Genebra foi incrível. Ricardo e Camila subiram ao palco para receber o prêmio na frente de autoridades do mundo inteiro. Eu gostaria de dedicar este prêmio, disse Camila ao microfone, a todas as famílias que atendemos em nossas clínicas. Vocês nos ensinaram que medicina de qualidade é um direito, não um privilégio. E eu gostaria de dedicar, completou Ricardo, a minha mãe que me ensinou que riqueza verdadeira é poder ajudar quem precisa, e a minha esposa, que me ensinou que honestidade é sempre o melhor caminho. A plateia aplaudiu de pé. Depois da cerimônia, uma jornalista se aproximou deles. Doutor Ricardo, o senhor é conhecido por ser um dos homens mais ricos do Brasil, mas vive de forma muito simples. Por quê? Porque felicidade não tem preço, e simplicidade não é falta de dinheiro, é abundância de sabedoria. Doutora Camila, como é ser casada com um bilionário? É como ser casada com qualquer homem bom. Tem dias fáceis, tem dias difíceis, mas todos os dias valem a pena. Qual o conselho que dariam para outros casais? Ricardo e Camila se olharam e sorriram. Sejam honestos desde o primeiro encontro, disse Ricardo. E se alguém mentir, joguem café na roupa da pessoa, completou Camila, arrancando risadas da plateia. Fim da história. E aí, o que vocês acharam dessa história de amor que começou com uma mentira e terminou com um amor verdadeiro? Contem nos comentários. Vocês acham que Camila fez certo em dar uma segunda chance para Ricardo? E o que acharam da atitude da Dona Marlene? Deixem suas opiniões e, principalmente, se inscrevam no canal para mais histórias emocionantes como essa.